Ufa, até que enfim voltou a vencer. Obrigado, meu freguês. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo reencontra a vitória, vencendo o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, com Cutia mais uma vez salvando o tricolor. Apesar de ter vencido o jogo, o São Paulo começou muito devagar no jogo, seguindo os velhos problemas que acabaram resultando na eliminação da Copa do Brasil. O time sem criação, sem jogada, apostando muito no William Gomes, que era o jogador mais agudo, que pegava a bola e encarava a marcação. Tanto que fez um golaço, onde deu um chapéu no Cássio e mandou a bola para o gol. Só que o VAR anulou o gol e mais uma atitude ridícula da arbitragem brasileira, mais uma atuação ridícula da arbitragem brasileira, aonde olha a imagem que eles usam para anular o gol, sendo que nessa imagem a gente não tem certeza absoluta que o William Gomes estava impedido. Para mim, o William não está impedido e o gol tinha que ter sido dado, mas mais uma vez o São Paulo é prejudicado pela arbitragem do Brasileiro. Isso vai seguir até quando? Isso que eu queria saber. Depois desse lance, o São Paulo só levou perigo para o Cruzeiro aos 26 minutos com o André Silva e depois aos 36 com o Eric num chute que o Cássio foi buscar. O São Paulo estava muito discreto nas chances, não conseguia encaixar uma boa jogada, enquanto o Cruzeiro, mesmo sendo um mandante, pouco se impunha no jogo, pouco levava perigo para o São Paulo, apesar de jogar em velocidade, aproveitando os espaços no meio de campo do São Paulo, que a marcação do time do São Paulo no meio estava muito ruim. Muitas vezes não existia o meio de campo do São Paulo, parecia uma mãe, não tinha marcação, mas apesar de tudo isso, o Cruzeiro não conseguia levar perigo, não fez o Jandrei fazer nenhuma defesa no jogo, uma defesa difícil. E o São Paulo não conseguia responder aos ataques do Cruzeiro. O Zubeldia montou o time com 3 zagueiros, soltando ainda mais os laterais. Só que os caras que eram para ser os alas, melhor dizendo, não subiam para o ataque. O Igor Vinícius, que é o cara ofensivo, teve seu destaque no São Paulo por ser um cara ofensivo, não sobe pro ataque, só fica numa perna do caramba andando em campo. E o Michel Araújo, que tentava uma coisa ou outra, mas muito discreto no jogo. As melhores jogadas do São Paulo eram só com o William Gomes, que tomou uma butinada do Zé Ivaldo, o açougueiro, que foi de sola no joelho do menino. E ninguém faz nada, o lance seguiu, sendo que era óbvio uma falta para vermelho. Só que o juiz mete um Steve Wonder, né? Finge que não vê nada. Mais uma vez o São Paulo sendo garfado pela arbitragem. Não existe falta para o São Paulo. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, atacando, pressionando o São Paulo, com as melhores chances passando pelo Matheus Pereira, que é o craque do time do Cruzeiro. Para mim, tinha que estar na seleção brasileira, porque joga muita bola, o camisa 10 da Raposa. E o São Paulo conseguia se defender como podia, sem o Jandrei ter dificuldade no jogo. Só que o São Paulo seguia com dificuldade para criar jogadas, para jogar no contra-ataque e jogando muito no William Gomes, apostando no moleque. E o moleque chamou a responsabilidade, abrindo o placar aos 13 minutos, recebendo na área um passe do Eric e mandando a bola para o gol sem chance para o Cássio. Cutia mais uma vez salvando o São Paulo. E agora a pergunta que fica é: por que não colocou o William Gomes contra o Atlético? Sendo que o menino tá jogando muito bem, é a grande aposta do São Paulo, é o grande nome dessa geração do São Paulo. E não coloca o moleque, é novo, tem que preservar. Não, cara, ele tá jogando muito bem. O titular do São Paulo, que é o Ferreirinha, não está disponível e ele é o que mais se encaixa na característica e está jogando bem. Tem que ser titular absoluto e tem que ser titular contra o Botafogo.
porque tá jogando muita bola e é um moleque que, pelo que parece, não tem medo de jogo grande. Parte para cima, chama a responsabilidade. Você testar o menino e se ele não estiver bem, tirar, do que deixar ele no banco e acontecer o que aconteceu. E com o gol do William, o São Paulo passou a ficar mais no campo de defesa, trocando passes, chamando o Cruzeiro para cima e apostando em jogadas de velocidade, aproveitando os espaços que o Cruzeiro deixava. O São Paulo ainda teve um pênalti não marcado a seu favor, onde a bola bate na mão do zagueiro do Cruzeiro, só que o juiz não marca o pênalti e o VAR não chama. Agora, se fosse ao contrário, se fosse o jogador do São Paulo, vixi, a bola mal tinha encostado, eles já tinham apitado o pênalti. Mas é isso, né? O São Paulo é o terceiro jogo que o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, é garfado e sem novidade nenhuma. E nada acontece para que isso acabe. Acorda, Júlio Casares! Só que era só com o William Gomes, porque os alas do São Paulo não subiam. O meio de campo pouco apoiava. O Marcos Antônio e o Longo quase não passavam da linha do meio de campo. E olha que, pela característica que foi montado o meio de campo do São Paulo, o Marcos Antônio podia sair mais para o jogo, porque tem mais essa característica de chegar na área do adversário, atacar, mas pouco fez isso. O Longo é o cara de mais marcação, então isso acabaria liberando mais o Marcos Antônio para atacar. Mas eu acho que pela fase que o São Paulo estava passando de não vencer, o time não quis se expor muito e seguir no mau momento sem conseguir uma vitória. O Zubeldia tira o William, que era o único jogador do São Paulo que estava atacando, que estava sendo a válvula de escape do time, e recua total o time. Quis garantir a vitória, onde ele só colocou o Rodriguinho, que não é jogador de defesa, um jogador defensivo. O resto fechou total para garantir essa vitória do São Paulo, uma vitória importante, depois de um bom tempo. E o São Paulo apresentou um bom futebol com o time reserva, enfrentando o time titular do Cruzeiro, que é uma boa equipe, que se reforçou muito nessa janela do meio do ano, trouxe jogadores importantes que agregaram muito ao time da Raposa, mas a escrita continua. O Cruzeiro segue sendo freguês do São Paulo. São Paulo pode estar no pior momento possível, mas ainda assim consegue vencer o Cruzeiro. Quando o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Brasileiro, é 6 pontos garantidos para o tricolor. O São Paulo não animou, mas jogou bem, fez o simples, mostrou raça e vontade, coisa que não estava aparecendo nos últimos jogos do tricolor. Os reservas representaram e conseguiram uma vitória importante fora de casa, coisa que não acontecia desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Olha o tempo que fazia o São Paulo não vencia um jogo fora de casa no Brasileirão. E de quebra tirou a invencibilidade do Cruzeiro de 9 jogos sem perder no Mineirão. E que com essa vitória o time do São Paulo tem acordado para a vida, que tem aprendido com os erros, com aquela postura covarde, sem vontade que estava tendo nos últimos jogos, e que reencontre o bom futebol, porque fez uma boa partida dos reservas, em especial o William Gomes, que estava sendo a válvula de escape do time, estava sendo o cara que estava chamando a responsabilidade lá na frente, encarando, driblando a marcação. Era para ter feito mais gols, né? Se não tivessem tirado aquele gol que ele chapela o Cássio. E teve ainda um lance que o juiz não marca pênalti para o São Paulo, sendo que a bola claramente bate na mão do zagueiro do Cruzeiro. Mas, né? A arbitragem prejudicando o São Paulo, sem novidade. E o William Gomes foi o destaque do São Paulo e tem que ser o titular contra o Botafogo, não tem nem o que discutir. O meio de campo ofensivo do São Paulo tem que ser o Rato na direita, o Lucas centralizado, o William Gomes na esquerda e o Caleri de centroavante. Não tem o que inventar. O Jandrei não teve trabalho nenhum no jogo. As bolas que foram para o Jandrei, ele não teve trabalho. Sabino e Ferrarese muito bem na marcação. Só que eu acho que faltou um pouco daquela qualidade. Eles não conseguiram sair tanto jogando para o São Paulo como costumam ter, e tem muita qualidade para isso. Dos reforços que estrearam, eu gostei muito do Juan. Para mim
dos reforços, foi o que jogou melhor, foi muito bem na defesa, vencendo todas as disputas. O Longo muito bem na cabeça da área, marcando. Só acho que poderia ter subido mais para o ataque, apesar de não ser a característica dele. E o Lewis teve pouco tempo para jogar, então ainda não mostrou seu cartão de visita. Quem voltou a mostrar seu cartão de visita foi o Zubeldia, que voltou a ser elétrico na beira do gramado, a conversar, gesticular com o time, jogar junto com o time do São Paulo, e de quebra mostrou ser louco, aonde no gol do William Gomes saiu comemorando igual o Cristiano Ronaldo, metendo sim! Gomes na área, levou pro pé esquerdo, bateu! Gol! Sim! E que quarta-feira a ousadia incorpore o Zubeldia, que ele seja o Zubeldia da Libertadores. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Botafogo no Newton Santos pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam dessa volta do São Paulo a vencer, o que vocês esperam para o jogo contra o Botafogo. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. Também na descrição o Insta do Bigode, das camisas de qualidade, num preço muito acessível. Se você quiser uma dessa em homenagem ao Tele Santana, você tem que ir lá pedir a sua no Bigode. Quanto mais camisas você compra, melhor o preço é, sejam elas de basquete ou de futebol. E não se esqueçam de dizer ao Bigode que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou!